Oi, pessoal, bem-vindos ao nosso curso de astrologia. É uma honra ter a participação de cada um de vocês aqui com a gente, porque esse é um sonho realizado para nós, né, Papi? É verdade. E a gente queria começar contando um pouquinho da nossa história, principalmente a história do Papi, porque eu acho que vai inspirar muito vocês e vai ajudar vocês a entenderem também como a gente chegou até aqui e como a astrologia foi mudando nossa vida, né? É verdade. É isso mesmo. Então vamos começar? Começa contando um pouquinho dessa história. Tá, eu vou contar brevemente, eu sempre gosto de começar as minhas aulas contando que eu tinha um pai que era fazendeiro em Moçambique e que quando eu ia de férias para casa, que eu estudava num colégio interno da África do Sul, e ia a Moçambique, o meu pai me colocava no jipe dele, me levava na fazenda e falava para mim, essa fazenda é sua. E eu falava, o senhor tá louco, porque eu não tenho nenhuma aptidão para ser fazendeiro. E ele ficava desesperado, coitado do Frederico. E aí depois eu vim para o Brasil, e quando cheguei no Brasil fui estudar astrologia, né? Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais do que se deu entre esses dois eventos. E quando eu fiz o meu mapa a primeira vez, comecei a rir, porque no meu mapa astrológico é absolutamente claro de que eu não nasci para ser fazendeiro, eu nasci para ser astrólogo. É sempre bom, eu sempre ofereço o mapa para quem nasce, quem tem filho, eu sempre ofereço esse mapa de presente, lembrando sempre do meu pai, coitado, sofrendo, querendo que eu fosse fazendeiro. Pra ninguém nunca obrigar o filho a ser uma coisa que ele não é, né? Exatamente. E a minha história, assim, brevemente, eu tenho uma história singular, porque nasci na África do Sul, em Pretória. Depois a minha família morava na fronteira entre a África do Sul e Moçambique, numa vilazinha chamada Ressano Garcia. Aliás, é bom saber que hoje é 13 de maio, dia que Nossa Senhora apareceu em Fátima, e que eu sou filho de uma promessa que a minha mãe fez à Nossa Senhora. Ela exigiu ter um filho homem e eu nasci. Ela então fez a capela lá que ela tinha prometido. Então não existe para mim a ideia de coincidência. O Jung cunhou esse conceito de sincronicidade, então não deixa de ser curioso que hoje é um dia sagrado, né? Então, e aí eu passei a minha infância até os 8 anos, de 1956 a 64, na savana africana, onde havia só 15 pessoas, ficava a 14 horas de jipe do outro lugar que havia gente. Então tive o privilégio de viver uma vida muito simples, muito simples. Sem nem colocar sapato. Não usava sapato, né? Não usava camisa, então eu tenho a noção clara do constrangimento civilizatório de se usar sapato e camisa, que só aconteceu quando eu tinha 8 anos, quando meu pai teve medo de que eu iria me perder completamente, ia ser ignorante para sempre, e me colocou num navio com a minha irmã e a minha avó, a mãe dele, e me mandou estudar no orfanato em Portugal durante 4 anos, e foi lá que eu vivi de 64 a 68. E também foi uma experiência muito bonita, gostei muito de ter vivido no orfanato, gostei muito de ter conhecido outra civilização. E depois saí de Portugal, fui para a África do Sul. Lá na África do Sul vivi 7 anos num colégio interno anglo-holandês, que é outra cultura, outra realidade. E depois passava férias em Moçambique, onde o meu pai era o tal do fazendeiro. E depois deu-se em 74, 25 de abril de 74, a Revolução em Portugal. Os portugueses, os socialistas tomaram o poder. Em 7 de setembro de 74 fizeram um acordo chamado Acordo de Lusaka e entregaram Moçambique para os comunistas da Frelimo, da Frente de Libertação de Moçambique. Um grupo de rebeldes comunistas. Eles fizeram um decreto chamado 2420, em que quem não quisesse viver em Moçambique, sob o regime comunista, tinha 24 horas para deixar o país com 20 quilos de bagagem. E assim foi com 300 mil pessoas que tiveram que fugir de Moçambique com 20 quilos de bagagem. E assim acabei no Brasil. Me recusei a ir para Portugal, como a maioria foi para Portugal, por razões ideológicas, e escolhi o Brasil. E quando vim para o Brasil, eu pensei, né, o Sócrates diz, eu sou doutor em filosofia da ciência, e o Sócrates diz, uma vida sem reflexão não merece ser vivida. E eu comecei a refletir e perguntei, como é que pode acontecer um negócio desse na vida de um ser humano de perder o seu país para sempre? E aí então tomei a decisão
eu tinha de 18 para 20 anos, de que iria passar o resto da minha vida investindo em cultura e espiritualidade, para que, quando eu chegasse aos 55 anos, que era a idade que meu pai tinha quando perdeu o país, depois de ter trabalhado a vida inteira, que eu fosse embora não com 20 quilos de bagagem, mas com 20 toneladas de conhecimento, que isso ninguém iria poder me tirar. E foi isso, essa foi a minha decisão de vida aos 18 anos, de investir nisso que a gente vai ver em astrologia, que é o mundo de Urano e o mundo de Netuno. O mundo de Urano está ligado ao chakra da garganta e o mundo de Netuno está ligado ao chakra da coroa, que são dois lugares privilegiados. Depois a gente vai falar no decorrer do curso sobre esses lugares em mais pormenor. E você começou a estudar astrologia numa época que, tipo, ninguém fazia isso, né? Conta um pouquinho sobre como foi esse processo, essa descoberta. É curioso, porque as pessoas acham que isso foi planejado. E eu sempre brinco e digo que, como uma pereira dá peras, eu fui para dentro dessas coisas. Foi uma coisa muito espontânea e natural. Havia uma fome interior. Não era uma coisa, agora é racional, vou planejar isso. Não foi assim. Eu mentiria se dissesse que foi. O que foi mesmo foi uma fome, uma voracidade, um desejo grande de compreender o que era o fenômeno humano, o que é o fenômeno social, o que é o fenômeno psicológico. Isso sim, havia um desejo grande de compreender o que de fato tinha acontecido na minha vida e na vida de 1 milhão de pessoas. No fundo foram 300 mil pessoas de Moçambique que fugiram, 600 mil de Angola e 100 mil da Guiné. A maioria foi despejada em Portugal, chamado de fascista e de retornado, quando a gente tinha nascido na África. Então, o que aconteceu? Eu não sabia fazer nada e tinha que ganhar dinheiro. Como a única coisa que eu sabia era inglês, quer dizer, falava inglês, eu não sabia inglês, porque a gente só aprende quando dá aula. E aí eu fui lá dar aula, tanto dar aula de inglês, acabei aprendendo inglês. E tinha essa fome, mas o inglês, dar aula de inglês, é ir lá na sala de aula, de manhã à tarde à noite, fiz isso a vida toda, até o ano passado, e fui lá com what's your name, né? What's your name, the book is on the table, aquelas coisas, né? Porque aí eu queria falar com os alunos sobre Shakespeare, que eu adorava Shakespeare, adorava essas coisas todas, mas ninguém estava apto a isso, né? As pessoas queriam saber o que era what's your name. E aí eu fui lá dar what's your name para as pessoas, de manhã à tarde à noite, e sobrava o horário das 10 da noite às 4 da manhã, para mim. E então eu pus para a minha vida que essa fome iria ser saciada de madrugada. Então, tive sorte, fui para São Bernardo dar aula de inglês em 79, e aí eu ia nas bancas de jornal, que a Abril Cultural tem um prédio graças a mim, não é verdade? De tanto que você comprou. De tanto que eu comprei livros de coleções da Abril Cultural. E adorava. Fui numa banca de jornal, por exemplo, que na África do Sul era tudo proibido. Então, quando eu cheguei nas bancas de jornal, vi a coleção Os Pensadores. Aí eu fui na banca e perguntei pro cara da banca, eu posso comprar os livros, não vou preso, essas coisas todas, posso ler o Marx? E assim fiz. Fui lendo um livro por noite. E foi assim que eu li quase que 4.500 livros na minha vida. E no primeiro salário que eu recebi, no dia 5 de setembro de 79, comprei uma Brasília. Eu escolhi Brasília para não ficar sozinho, porque o motor era dentro do carro e estava sempre acompanhado. E comprei a Britânica, a enciclopédia. Liguei para a vendedora de enciclopédias e falei, você pode vir na minha casa me vender uma enciclopédia? O cara ficou transtornado de felicidade. Que ninguém naquela época comprar. Fugiam do vendedor de enciclopédias. E aí, então... Você leu, tipo, a enciclopédia inteira. Tipo, quem faz isso, né, gente? Ele leu a enciclopédia inteirinha. De fome. Então, foi muito curioso, porque a Britânica tem uma enciclopédia vasta, de 32 volumes, e tem a enciclopédia normal de 12 volumes, depois tem uma parte de 18 volumes que chama Macropédia. E foi essa que eu gostei, me apaixonei, porque ela tem o conhecimento em maior volume. Então, o que eu fiz? Fui pegar lá 6.000 personagens da história universal, de todas as áreas do conhecimento, filósofos,
preenchendo. E fui colocando por data de nascimento. Então, tipo, todas as pessoas mais incríveis da história do mundo, ele foi colocando... Eu fui colocando por data de nascimento, estudando-as. Do ponto de vista astrológico. Do ponto de vista astrológico. E foi muito curioso, porque eu, como tenho ascendente virgem, sou muito cético. Então, eu tentava provar para mim mesmo que isso era verdade, né? E foi muito curioso, porque sem querer, querendo, né? Porque a alma da gente é mais forte que o consciente, que é a razão, eu fui adquirindo este conhecimento. Comprei também uma coleção da britânica que chama The Great Books of the Western World, né? Os livros mais importantes da civilização ocidental, e comecei a estudar de Homero até Freud e William James, todos esses personagens. Quando eu lia, era aniversário de um pintor, eu ia no MASP, eu comprava o livro do pintor. Quando era aniversário de um compositor, eu ia comprar a fita cassete, sou da época da fita cassete, e ia lendo. Então, assim, eu fui... existe um grande jesuíta que foi mandado no século XVI para a China, chama Matteo Ricci, e ele criou uma técnica para ajudar os chineses a entrar como funcionário público, e chama o Palácio da Memória. Então, estudar a astrologia, para mim, foi uma técnica mnemônica. Eu passei a estudar esses personagens e coloquei-os nesse Palácio da Memória. E então, portanto, quando você menciona qualquer pessoa famosa, eu sei o signo da pessoa. Isso, de alguma maneira, me ajudou a pôr um pouco de ordem no conteúdo. E foi muito interessante, porque... um pouquinho antes de ter me tornado astrólogo, eu fui chamado primeiro para o vegetarianismo. Então, em 1979, 80, eu era vegetariano. Então, imagina, se hoje em dia quem é vegetariano já é mais, né, diferente, imagina na década de 80, né? Era muito curioso, porque eu não só era vegetariano, eu também não fazia jejum de 2 semanas, tomava só líquidos, aquelas coisas inacreditáveis. O meu pai ficou até assustado na época, porque meu pai depois veio para o Brasil, e ele falava: não te vejo como mulher há muito tempo, você agora é o quê? Eunuco, o que é isso? Eu falava: não se preocupe, porque eu estou em busca de outras coisas, né? Com outros interesses, né? Que seriam mais introvertidos e sublimes. E depois acabei indo para a yoga, o jejum, yoga e tal, porque não achei um campo no Ocidente para me acolher nessa jornada, e fui fazer. Então, encontrei essas coisas que dizem a sorte, não existe sorte, né? O Gibbon, que é um historiador inglês, ele dizia que a sorte ajuda os melhores navegadores. Então, acho que eu tive sorte porque fui um bom navegador também. Fui numa banca, vi lá uma escola de yoga com um mestre indiano, que é da linhagem do Ramana Maharshi, que é considerado um dos maiores yogis da Índia do século XX, e passei a fazer yoga, e tudo com muita paixão. Isso é que eu recomendo para vocês que estão vendo o curso, não é? Quer dizer, sempre com muita paixão, muito amor. Então, quando eu jejuei. Quando eu fiz yoga, fiz yoga. Quando eu fui estudar astrologia, estudava. Quando eu fui ler, eu lia. Não era uma coisa assim... Mais ou menos. É uma coisa com paixão, muita força. E aí, quando eu fui para dentro da yoga, muito cedo eu tive experiências muito interessantes dentro da yoga, só que eu achava isso muito bom, mas muito elevado, sabe assim? Esse mestre indiano queria me mandar em 1983, em janeiro, para Brasília, para abrir uma outra escola lá em Brasília. E eu fui fazer um exame de consciência lá nas férias de julho de 83, e achei que ser monge não era exatamente o que eu mais queria, porque eu tinha ânsia de vida também. E tinha um amigo meu um conhecido que fazia yoga lá, e perguntou para mim: você já fez o seu mapa astrológico? Eu não tinha nem ideia. Na África do Sul tudo era proibido, não era só o apartheid. Havia um apartheid também cultural, não é? Então eu não sabia de nada. Eu falei: mapa? Que mapa? Não existe isso aí. Então, quando as pessoas me falam que não sabem astrologia, ou tem pessoas que falam mal da astrologia, eu entendo perfeitamente, porque quem não conhece... E é algo difícil de acreditar mesmo, se você for pensar, né?
Então, a pessoa acabou não fazendo o meu mapa, mas eu fiz. Eu importei um livro da Inglaterra, de um casal de astrólogos ingleses, famosos, os Parker, e acabei estudando, e a sensação que eu tinha, na verdade, era de que já conhecia a coisa, né? A sensação que eu tinha quando fui ler a Bhagavad Gita também, sobre yoga, a sensação que eu tinha de que já não me era estranho, não é? Porque é importante dizer para vocês que nesse período todo, que vai de 79 para 82, 83, operou-se uma grande transformação na minha vida, grande, não é uma coisa interior, não uma coisa superficial, uma coisa mesmo de sentir. Eu sentia como se houvesse dentro de mim outras energias, outras forças que tinham muita sede, muita vontade de conhecer essas coisas. Então foi muito curioso para mim mesmo. Na época, depois um pouquinho mais tarde, em 82, eu tinha uma namorada e ela dizia assim: eu não te reconheço mais. E eu falava para ela: mas não se preocupe, porque eu também não me reconheço mais, porque eu estava em grande transformação. E quando eu digo isso, eu estou me referindo a vocês, que são jovens, não é? Da geração da Isa. E muitos de vocês estão sentindo isso também. Estão sentindo isso. Eu faço mapa todo dia e as pessoas todas, isso é um leitmotiv, é um motivo que volta. As pessoas estão questionando a sua programação, o seu scriptzinho de vida. Sim. E eu falo para as pessoas: calma, porque eu vivi isso em 79, 80, 81, 82, 83, então eu sei exatamente o que você está, a crise pela qual está vivendo. Né? Isso é muito importante, né? Porque sem crise não tem transformação, sem crise, porque às vezes a gente pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou sentindo essas coisas estranhas dentro de mim? Por que eu, de repente, não gosto mais do meu trabalho e tal? É porque você precisa dessa frustração para você ir além, né? Para você realmente buscar autoconhecimento, buscar novas ferramentas para você realmente viver o seu propósito. É isso mesmo. Então, assim, o Platão, que é um gênio quase insuperável, na República, o livro dele é a República, ele cria um mito, o mito da caverna. Né? E isso na astrologia está muito ligado ao mundo de Saturno, né? Que para mim é como se fosse um abdômen, como se a gente vivesse dentro de uma gruta mesmo. Né? E o Platão dizia que esse mundo da gruta é um mundo de aparências e opiniões. Né? E todos nós vivemos, em grande medida, dentro desta gruta, dentro deste mundo de opiniões, etc., que os indianos chamam de Maya, né? O mundo das ilusões. A palavra aparência em filosofia é importante dizer que não é só aquilo que é falso, é aquilo que nos aparece. Tudo o que nos aparece parece que é, mas não é. Por quê? Porque nós sabemos muito bem que tem uma pessoa que pode estar sorrindo para você, achando você o máximo, e dentro pode estar pensando que você é doido. Então, assim, é importante entender que, filosoficamente, a aparência é aquilo que vem para nós, aquilo que nos aparece. Sim. E nós vivemos dentro dessa gruta, nesse mundo fechadinho de Saturno, só que a geração de vocês veio com Urano e Netuno dentro da caverna. Então, tem uma fome de outra coisa, que não é o mundo da vovó, que eu chamo o mundo da vovó. Né? Querem uma outra realidade. Por isso que durante tantos anos, meu pai trabalhando como astrólogo não tinha tanta visibilidade, porque agora é que a astrologia está tendo essa ascensão, justamente porque tem muitas pessoas buscando ir além, buscando realmente se conhecer melhor e ir além desse mundo da caverna, né? Porque é importante entender que nasceu a partir de novembro de 82, quando o Plutão entrou em Escorpião e começou a bombardear a caverna, começou a criar brechas e começou a possibilitar as pessoas de sair deste scriptzinho e ir em busca de outras respostas, não é? Porque o mundo, esse mundo, vamos chamar racional, o mundo da caverna, no fundo, é um mundo materialista. É importante as pessoas é bom estudar filosofia, porque o Hegel falava que estudo de filosofia é o estudo do conceito. É importante a gente compreender, definir claramente as coisas. O mundo materialista não é porque eu gosto de carro, sabonete L'Occitane. Materialismo quer dizer um mundo que em filosofia se chama naturalismo, que chama reduzir o mundo à natureza. Então, dizer que a pessoa, por exemplo, é o corpo físico, ou só um fenômeno econômico é consumista. Não é verdade. Nós não somos
só entidades físicas, econômicas ou consumistas. Nós também temos sonhos, nós também temos imaginação, nós também temos aspiração, espiritualidade. Então, quando a gente estuda muito, a gente descobre uma vastidão de mundo, né? É um mundozinho pequenininho dos materialistas. E um dos culpados é a ciência. A ciência trouxe grandes avanços, graças a Deus que tem anestesia no dentista. Mas não basta, né? Então eles criaram uma nova dogmática. E essa nova dogmática que é o aprisionamento do abdômen, na gruta, que é um mundo muito literal. Então, se você quer definir a astrologia, ela tem uma base astronômica, como eu vou mostrar, absolutamente literal, não é? Mas não, por que qualquer pessoa não pode ser astrólogo? Porque o astrólogo também tem que ser um poeta. Por quê? Porque vai trabalhar os mitos, vai trabalhar a metáfora. Nós, quando a gente olha para nós mesmos, nós não somos só o que aparece, né? Nós também somos outra coisa. Então é importante saber que a gente é muito rico, a gente é maravilhoso, a gente tem dimensões extraordinárias. E por isso é que as pessoas estão em busca da astrologia, porque é um instrumental extraordinário que oferece para a pessoa a oportunidade dela se conhecer melhor. Ela pode se perguntar, mas cara, será que eu não sou mais do que isso que querem me impingir? E isso é que é legal, é a ideia de que você possa fazer um mapa, você possa se conhecer, um mapa astrológico. Ela fala não só de você, há um grande filósofo espanhol chamado José Ortega y Gasset, e ele diz: eu sou eu e as minhas circunstâncias. E se não as salvo, não me salvo a mim mesmo. Isso, traduzindo, quer dizer que eu sou, no mapa astrológico, eu sou o meu ascendente. Ou posso me olhar do ponto de vista do Sol, da Lua, dos outros planetas, mas também está lá no mapa o pai, a mãe, os filhos, o cônjuge. Nós somos plurais. Então, por isso é que a astrologia é invencível. É invencível. A astrologia vem, graças a esse trabalho que a gente está fazendo, como uma avalanche. Vai retomar o seu lugar devido no mundo. Sim. Não é? Eu acho legal contar um pouquinho sobre como começou essa história juntos, né? Que, aliás, começou desde antes de eu nascer, porque meu signo foi escolhido. Acho que algumas de vocês sabem, outras não, mas o Papo programa para eu nascer de leão, né, Papo? Isso. Como bom leonino, considero o signo dele o melhor. Então programou, né? Não, na verdade, foi porque eu me conhecendo, eu sou leão e eu sabendo quem eu sou, é mais garantido escolher alguém do mesmo signo. Então foi por aí. Foi por aí. Aí, então, desde muito nova, eu já tive essa grande influência da astrologia na minha vida, porque fui aprendendo aos poucos, né? Você ia fazendo meu mapa, só que a partir da adolescência, assim, eu comecei a querer aprender mais, e foi muito importante na minha vida porque me ajudou a escolher faculdade, né? Tipo, eu tava em dúvida entre faculdade de moda e publicidade. Aí meu pai olhava e falava, ó, tô vendo aqui que a partir dos 22 anos você vai escrever muito. Eu falei, bom, então vamos pra publicidade. Então foi me orientando em vários momentos, assim, e agora foi fazendo muito sentido tudo que eu passei na minha vida, assim, porque a gente precisava chegar nesse momento e trabalhar juntos, né? A gente tem percebido muito isso, porque eu fiz faculdade de publicidade, mas depois acabei optando por não trabalhar em agência de publicidade, me sentia frustrada, que nem a gente tava falando, e não entendia por quê. É porque eu precisava meio que ir além disso, meu propósito era outro, né? Então eu trabalhei em algumas agências de publicidade, decidi sair, e eu criei o projeto que eu Invertiza, que muitas de vocês provavelmente conhecem, que transmite conteúdo sobre inspiração, bem-estar, astrologia, e aos poucos, com esse grande boom da astrologia que está acontecendo, fui abordando mais o assunto de astrologia. E aí no começo do ano passado, 2016, a gente decidiu começar a fazer aulões de astrologia juntos, que foi quando começou nosso trabalho juntos. Começou com quantos alunos? A primeira turma tinha 18 alunos, suados, assim, né? Tipo, eu indo atrás, tipo, gente, é legal, vocês vão adorar, tipo. E aí, a gente, aos poucos foi crescendo, então, a outra turma tinha 30, aí a outra 40, aí a outra 60, agora a gente faz turmas, tipo, com 100 pessoas, e foi muito legal, porque meu pai, nos últimos anos, não tinha uma grande visibilidade como astrólogo, tanto pela astrologia não ser muito conhecida, como também por não saber muito como... As pessoas não sabiam. Não sabiam. Eu fazia um mapa, quando eu comecei em agosto,
de 83, tinha um mapa por mês. E vamos até colocar na tela o mapa para vocês verem como era um mapa feito antigamente, porque era tudo à mão, né? Agora que tem computador, mas antes era tudo à mão. Os cálculos eram feitos à mão. E eu desenhava o mapa para as pessoas, como se fosse uma mandala. Sim. E as pessoas adoravam, as pessoas colocavam na parede, em quadros, né? E agora tá todo mundo tendo a chance de conhecer melhor isso, tá todo mundo com esse interesse aumentando. Então a gente percebeu que tinha esse campo e que a gente poderia usar essa oportunidade para transmitir conteúdo do bem, para fazer cada vez mais pessoas se conhecerem melhor. E foi isso que foi acontecendo. A gente percebeu que quando a gente começou a trabalhar juntos, tudo começou a fluir. E eu passei a minha infância inteira, a minha adolescência inteira, ouvindo meu pai falando: nossa, filha, precisava ter 2 mapas por semana, porque aí ficava tranquilo, sabe? E a gente sempre nessa situação de, tipo, dinheiro contado, tipo, sabe? Não, muita dificuldade. Muita dificuldade. E então ver que minha missão, por ter feito faculdade de propaganda e tudo mais, é justamente, tipo, poder dissipar o conhecimento dele, ajudar ele a divulgar o trabalho dele. Então foi muito lindo, porque assim que a gente começou a trabalhar juntos, ele começou a ter muito mais clientes. Tanto que, tipo, vocês veem agora que a agenda dele tá lotada até outubro, e, tipo, isso é uma alegria pra gente, porque antes, pensa, eram 2 clientes por semana quando era bom, né? Então, a gente precisou começar a trabalhar juntos para as coisas fluírem, para as pessoas poderem conhecer seu trabalho. E essa ideia de fazer o curso online veio disso, de poder impactar mais pessoas. Porque a gente fazendo só aqui em São Paulo, muita gente de outros estados, ou gente que mora também em Portugal, vem falar. Isa, faz online. E outras partes, você tem feito mapa de todo mundo, né? De todo mundo. Então, a gente poder divulgar esse conhecimento para mais pessoas é o nosso objetivo, ajudar para que cada vez mais pessoas consigam encontrar o seu propósito, viver de acordo com a sua essência, se entender melhor e entender o mundo ao seu redor também, né? Especialmente esta geração que veio depois de 82, né? Porque há dentro, um mapa dessas pessoas pede isto, há essa mesma voracidade, essa mesma ânsia que eu senti em 79, 80, 81, 82, e que nunca cessou, na verdade, eu vejo nessa nova geração. Sim. Então, veja, se não houver esta fome interior de autoconhecimento, ninguém vai buscar nada. A pessoa quer fazer um mapa, claro, há pessoas que querem fazer um mapa só por curiosidade. Mas também é verdade que a grande maioria quer, porque tem esta ânsia dentro de si, tem este desejo de se conhecer. E tem muita gente que acaba buscando astrologia para saber mais sobre mozão, tipo, terminou o namoro, vai fazer uma astral para entender esse momento, para entender, não, tipo, tá tudo bem. E é muito engraçado porque, às vezes, as razões pelas quais as pessoas buscam são razões mais rasas, mas depois elas vão descobrindo que esse universo é gigante, que elas conseguem se conhecer muito bem através da astrologia, e vai ser muito legal mostrar isso com esse curso inteiro, né? Eu sei que muitos de vocês provavelmente estão pensando: meu Deus, não entendi muito dessa aula, já lascou. Mas fiquem tranquilos que a gente vai explicar tudo passo a passo. A partir da próxima aula a gente vai explicar o que é astrologia, vai voltar nesse assunto do abdômen, dos chakras, que algumas de vocês provavelmente já falaram: meu Deus, me lasquei. Não, fiquem tranquilas, vamos falar de tudo isso. E a gente está muito feliz de poder estar realizando esse curso para vocês, porque era um grande sonho nosso, né, Papi? Verdade. Poder transmitir tanto conhecimento que meu pai tem e estava guardado para si. Então, é muito uma emoção pra gente, né? Verdade. Eu posso dizer francamente, de coração para vocês, que eu esperei 34 anos para poder transmitir este conhecimento para vocês. Porque é uma ascese, quer dizer, ascese significa sacrifício, sacrifício significa sagrado ofício, um trabalho sagrado. Então, eu dediquei a minha vida inteira a estudar para poder, hoje eu tenho a clareza disso, que a Isa foi mandada para a minha vida como um presente de Deus para me ajudar a transmitir esse conhecimento para vocês. Porque seria absurdo, né? A gente estudar tudo isso e deixar ficar tudo isso guardado, ficar guardado e não passar isso para vocês. Então é isso que eu espero fazer. Eu espero poder ajudar vocês a se conhecerem melhor, porque eu acho que mais do que um curso
sobre astrologia, óbvio, vocês vão aprender muito sobre astrologia, sobre o mapa de vocês, vão sair conseguindo entender melhor o mapa das pessoas que vocês conhecem, mas acho que é uma jornada para a sua própria essência também. A gente vai procurar o máximo possível ajudar vocês a se conhecerem melhor, vocês entenderem qual que é o seu propósito aqui, porque o mapa astral nada mais, nada menos é do que isso. Você escolheu o seu mapa, você escolheu o que você veio viver nessa vida, né? Então, a gente encarna para redescobrir isso, descobrir o nosso propósito, descobrir tudo que a gente precisa viver. E a astrologia é uma grande chave para a gente conseguir se conhecer melhor. Sem dúvida. E é isso, gente. Estamos muito felizes. Obrigado. Com a participação de todas vocês. A gente espera que vocês gostem muito do curso. A partir da próxima aula a gente já vai explicar um pouquinho mais sobre a astrologia e esses babados todos. Obrigada, gente.